Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Brasil Colonial. Na aula passada, nós conhecemos um pouco sobre as capitanias hereditárias e o governo geral, né? Tá lembrado? Hoje nós vamos dar prosseguimento falando de um dos assuntos mais polêmicos na história do Brasil: a escravidão e a vida nos engenhos. Vamos lá? Prepare o seu caderno, as suas canetinhas, não esqueça de fazer as suas anotações, é importante. Se você quiser acompanhar pelo livro, é o Projeto Telares aí do 7º ano, de Cláudio Vicentino. Nós vamos utilizá-lo aí no capítulo 11, nessas páginas, no capítulo 12. Esse slide foi produzido por mim, Tenente Pamela, ok? Então vamos lá. Gente, engana-se quem pensa que a escravidão foi algo levado pelos europeus para a África. Negativo. Se você parar para pensar, a escravidão é uma prática muito antiga. Se você for analisar lá no Egito Antigo, lá na Babilônia, nós tínhamos a presença da escravidão. Então, a escravidão não foi levada pelos europeus. Lá na África mesmo, os próprios africanos escravizavam-se entre si por diversos motivos, dentre eles punição de crimes, não pagamento de dívidas, prisioneiros de guerra. Então, era algo que já existia, ok? Bom, mas o que nós vamos conversar aqui é sobre o tráfico negreiro, ou seja, a venda desses indivíduos aqui na América. Tudo começou mais ou menos aí pelo século XV. Os europeus passaram a transportar africanos pelo Oceano Atlântico aqui para a América, ok? Vamos conversar como isso ocorria, né? Como isso acontecia. Olha, os europeus eram bem espertos. Eles iam com os chefes das tribos africanas e realizavam uma espécie de escambo, no qual eles trocavam armas, trocavam bebida, trocavam tecidos, davam esses produtos para o chefe, e esse chefe dava a esses traficantes os escravos que ele tinha. Chegou um momento, gente, que os chefes não tinham mais escravos, então tudo quanto era gente da África foi trazida, né, para ser escravo aqui na América Portuguesa, né? Chefes, os reis, o rico, enfim, toda espécie de pessoa pobre e rica foi trazida. Inicialmente eram só os escravos, mas com o passar do tempo veio todo mundo que dava para vir. O comércio de escravo, a venda de escravo foi algo extremamente lucrativo para os portugueses. Muito lucrativo vender esses indivíduos para o trabalho aqui na América Portuguesa. Aqui nessa página você vê uma pequena tirinha que explica mais ou menos o que eu tentei falar ainda há pouco. Olha só. Pior ainda é o fato de que os negros vendem negros. Quanto é? O traficante pergunta, né? E o chefe responde: umas miçangas e alguns rolos de fumo. Ou seja, era basicamente dessa forma aí que acontecia esse tráfico. Quando o africano era trazido, né, para América, inicialmente eles iam para a Europa. Lá eles eram colocados para trabalhar, principalmente aí nas plantações de açúcar que se tinha, e depois passaram a vir para a América Portuguesa, certo? Sendo a principal mão de obra, ou seja, a principal força de trabalho na produção do açúcar, ok? Essas viagens, como era o transporte, né? Essas viagens, elas se davam em navios negreiros, era assim que se chamavam. Então, alguns livros também trazem o nome navios tumbeiros. Tumbeiro vem da palavra tumba, né, que é onde guarda o morto. Por quê? Porque essas embarcações, gente, traziam muitos indivíduos que morriam no decorrer da viagem. A viagem pelo Atlântico era uma viagem muito longa, né? Eu vou tentar explicar para vocês algumas coisas que ocorriam aí de acordo com essas numerações. Observe o número 1, mostra indivíduos aí africanos se revoltando com os traficantes. Eles não entendiam o que eles estavam fazendo nessa embarcação, eles não entendiam a língua, não sabiam para onde estavam indo, né? Havia até uma lenda, eles eram tão apavorados do que era aquilo, para onde estavam levando eles, que tinham uma ideia que eles imaginavam que os europeus se alimentavam de carne dos negros. Eles
desesperados, não sabiam para onde estavam indo. Então muitos se revoltavam, tentavam escapar ali de alguma maneira. No 2 mostra que diversas pessoas foram trazidas. Inicialmente eles traziam mais, eram homens entre 8 e 25 anos, homens mais jovens, porque eram mais resistentes, trabalhavam mais, né? Só que com o decorrer do tempo vieram todos os tipos de pessoas, idosos, mulheres grávidas, crianças. Observe o número 3 ali, que interessante. Olha o que as pessoas estão fazendo, né? Os escravizados aí. Eles estão dançando. Isso porque os traficantes obrigavam-os a dançar, a se movimentar, ir aí para cima para pegar sol, para não ficarem doentes e não virem a morrer. Interessante, né? No 4, eles traziam uma bandeira, grande parte dos navios traziam uma bandeira parecida aí com a bandeira estadunidense, né? Isso porque todos, gente, seja de Portugal, de onde fosse a embarcação, ele vinha com essa bandeira. Porque teve uma época que os ingleses passaram a fiscalizar os navios e só quem podia traficar era navios ingleses, né? Levando lá para os Estados Unidos. Então, por isso, eles burlavam a fiscalização inglesa com a bandeira aí. Número 5. Número 5 a gente vai falar da alimentação. A alimentação dentro desses navios era bem precária. Era a base aí do arroz, do milho, alguns tinham feijão, farinha de trigo. E essa alimentação ela era feita, claro, sem muita higiene. Era colocada em bandejões onde todo mundo avançava para comer com as mãos. Nesse momento havia muita briga, um brigava com o outro, né? Porque todo mundo ali estava com fome, estava desesperado. 6. O chão, gente, dessa embarcação aí, desses porões, era imundo. Você encontrava sangue, fezes, urina, suor. Então era uma situação bem difícil, bem delicada aí a questão da saúde e higiene desses indivíduos. No 7, como eu disse aí, a higiene, o banho deles era muito raro. Quando eles iam ali para cima para pegar sol ou para dançar, algumas vezes os traficantes jogavam água neles ali para eles se lavarem, mas era uma higiene bem precária. 8. O calor que se fazia ali embaixo, aí nessa região aí do porão, era infernal, chegava a 50 graus. E é claro, água potável aí para todo mundo era algo que não se tinha, ok? E no 9 mostra o tamanho aí de uma embarcação que chegava a trazer cerca de 700 indivíduos. Observe também nos detalhes dessa embarcação que você vê africano sendo punido, né? Açoitado, né? Então, desde a viagem, eles, mesmo sem saber o que estava rolando, eles já se desesperavam, porque não sabiam para onde estavam indo, né? O que ia rolar. Aqui é uma outra imagem aí, eu vou dar destaque aí para o 7. Muitos africanos cometiam suicídio, se jogavam no mar, né, pelo desespero de não saberem o que estava acontecendo, de estarem apanhando dentro dessas embarcações, eles preferiam cometer o suicídio. Que situação triste, né, que essas populações passaram, né, e a gente estuda os povos africanos porque eles fazem parte da história do Brasil, né, o nosso povo é formado também pela cultura africana e é interessante ter o conhecimento sobre essa situação que eles passaram. Aqui mostram algumas imagens a mais aí para ilustrar, né, e o seguinte, essas embarcações elas chegavam principalmente em alguns portos aqui no Brasil. Então, nós temos aí os portos principais, o Porto de Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém e São Luís. Vale lembrar que os portos que mais recebiam escravos eram o Porto de Recife e também o Porto do Rio de Janeiro, ok? Quando eles chegavam no Brasil, eles eram destinados aos mercados de escravos. Nesses mercados, gente, era interessante porque os traficantes passavam neles óleo de palmeira, óleo de coco, limpavam os dentes deles, para torná-los ali com uma aparência mais saudável, mais viçosa, para que eles conseguissem vender esses indivíduos. Como eu disse, os homens, eles tinham um preço mais elevado, principalmente os homens
homens mais jovens. Uma das coisas que os fazendeiros, os senhores de engenho viam para ver se aquele indivíduo estava saudável era a quantidade de dentes. Se ele tivesse todos os dentes ali, ele acreditava que estava saudável. E aí ele tinha um preço mais elevado. Vieram para o Brasil 2 tipos de escravos, os bantus e os sudaneses. Os bantus eles tinham o preço mais caro. Vê se você consegue entender o porquê. Olha, eles vinham do Congo, de Angola e de Moçambique. Essa é a dica. Lembrou? Os bantus, gente, eles têm 2 características que os tornavam mais caros. A característica número 1 é porque eles eram do Congo. E grande parte dos africanos que moravam no Congo eram da religião cristã. E isso já auxiliava, né? E o outro detalhe é que eles eram de Angola e Moçambique, que eram colônias portuguesas, então eles falavam a língua portuguesa. Isso também era um benefício, né? Já pensou, ó, chegar um escravo aqui que já fala o português, que já é cristão, né? Por isso, os bantus eles tinham um preço mais elevado. Os outros eram os sudaneses, que vinham aí da Nigéria, Daomé e Costa do Marfim. Você deve estar se perguntando, e os indígenas, né? Que moravam aqui, por que eles não foram feitos escravos? Os europeus consideravam os indígenas indivíduos preguiçosos, porque a própria cultura do indígena, ele trabalha para o consumo dele. Então, os indígenas, eles eram vistos, olha só que preconceito, né? Que loucura. Eles eram vistos como preguiçosos, como muito resistentes, e por isso os portugueses resolveram não investir neles como escravos. Além disso, a presença dos jesuítas também bloqueou essa escravidão. Os jesuítas tinham como função, né, catequizá-los, então havia aí muita disputa entre os indígenas pelos jesuítas e também pelos portugueses, ok? Quando os africanos chegavam no Brasil, eles tinham diversos trabalhos. Destaca-se aí o trabalho deles nas fazendas de cana-de-açúcar, nas fazendas de café, na extração do ouro e nas atividades nas cidades e nas residências também, ok? Os africanos, como nós já conversamos, eles tinham várias formas de resistir. Resistir é não aceitar, é brigar e não aceitar. Então, dentre as formas de resistência, tinha o suicídio, que a gente viu desde lá das embarcações, tinham as revoltas, a não aceitação de fazer o trabalho, o senhor mandava e ele não fazia, era punido, mas não fazia. Muitos faziam incêndios nas fazendas, incêndio no canavial, incêndio no cafezal, que era para prejudicar o dono. Outros quebravam os equipamentos da fazenda, né? Tudo isso para tentar prejudicar o senhor. E a fuga, né? Eles fugiam, tentavam fugir quase que diariamente. Quando eram capturados, eram punidos com muita violência, mas mesmo assim eles continuavam essa fuga, essas formas de resistência. Uma das mais famosas formas de resistência aqui no Brasil, desses africanos, foi a criação de quilombos, que eram comunidades formadas aí por escravos fugitivos. Eles acabavam se unindo, né, e fazendo aí uma comunidade para morar livremente aí, praticar sua cultura, fazer uma família, né, começar uma nova vida, ok? Muitos quilombos ainda estão presentes aí no Brasil, né, com descendentes de escravos africanos. A minha avó mesmo mora num quilombo, eu sou descendente direta de escravos que vieram do Congo, do Banto, né? A minha avó mora num quilombo no estado do Pará, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer, então só para vocês verem como está bem presente aí na nossa sociedade ainda esses quilombos. Bom, esses africanos, como eu já disse, né, eles vão ser a principal mão de obra das fazendas de açúcar. Eles vieram para cá com esse intuito de trabalharem nas fazendas de açúcar, que nós vamos chamar a partir de agora de engenhos.
Então vamos conhecer como era a produção de açúcar aqui na América Portuguesa, ok? A produção açucareira era bem cara, gente. Açúcar era um artigo de luxo nessa época, tanto na Europa quanto aqui na colônia portuguesa, né? Só tinha açúcar gente muito, muito rica. Certo? Por que era tão caro? Primeiro, porque tinha que ter africano, que tinha experiência na produção açucareira, e o africano era caro. Segundo, porque os equipamentos para produzir açúcar também eram carésimos, então isso tornava o produto caro, ok? O interessante é que, devido a ser tão caro assim, os portugueses eles se aliaram aos holandeses. Você viu por muitos assuntos aí que a Holanda era meio que inimiga de Portugal. Porém, agora eles firmaram uma parceria aí nos negócios açucareiros. A Holanda entraria com dinheiro para instalar os engenhos, visto que esses equipamentos eram caros, e em troca ela refinava o açúcar, que é tornar o açúcar fininho, e vendia na Europa. E aí eles dividiam o lucro. Então a Holanda ela era parceira de Portugal nesses negócios açucareiros, ok? Nessas fazendas de açúcar, nós temos três principais classes sociais. Nós temos a aristocracia, que é o senhor de engenho, que é o dono da fazenda do engenho. Nós temos os homens livres, que são pessoas que recebem salários dentro do engenho, né? Então vai ser o feitor, que é o indivíduo que cuida ali do trabalho do engenho, fiscaliza o trabalho do escravo, perdão. Nós vamos ter o carpinteiro, nós vamos ter artesãos, padres, advogados, médicos que trabalhavam dentro da fazenda e o patrão deles era o senhor de engenho, mas eles ganhavam salário. E a maioria que eram os escravos. Olha como está escrito ali, ó, mãos e pés do Senhor. Ou seja, sem escravo, galera, o engenho não funciona, não serve para nada, porque eram eles que sabiam todas as etapas da produção açucareira. Ok? Aqui eu tenho uma imagem aí só para ilustrar, né, o senhor de engenho, alguns trabalhadores livres aí, dentre eles o purgador, o oficial do açúcar, né, o purgador, eu já falei purgador, né? E ali a gente tem representando aí essa moça uma escrava, provavelmente uma escrava doméstica, né, que usava isso aí para não falar nada, como forma assim de punição, ok? Posteriormente, agora, na verdade, nós vamos conversar sobre esses engenhos, sobre essas fazendas de produção açucareira. Esse engenho aqui, ele é top, ele é um dos mais ricos e mais completos. Vou falar dos pontos principais aí para você. Observe lá no número 10, a moradia dos trabalhadores livres. Nós temos no 3, a senzala, que nada mais é que o alojamento dos escravos, né? Era onde eles tinham ali 3, 4 horas por dia para descansar. No número 1, nós temos a Casa Grande, que era a moradia do senhor de engenho junto com a sua família. E também, gente, a Casa Grande era tipo a parte administrativa. Se chegasse um holandês para assinar algum documento, resolver algum problema, era ali, era o escritório também na Casa Grande. Nós temos a capela, que é uma igrejinha, mas que os escravos eram proibidos de entrar. E nós temos aí, observe, o número 4, número 5, número 6, número 7 e número 8. Isso aí a gente pode chamar também de engenhoca, é a parte onde o açúcar é produzido de fato. Nós vamos já conversar aí detalhadamente sobre isso. Primeiro vamos falar aí da Casa Grande, né? Aí essa imagem, essa fotografia é uma fotografia real aí de uma casa grande, né? E, como eu disse, onde a família do dono morava e também resolvia-se assuntos administrativos. Posteriormente, nós temos a senzala, que é o alojamento dos escravos, né? Não pensem que era a casa deles, não. Era onde dormia, todo mundo amontoado, todo mundo junto, sem muita estrutura, não, ok? Nós temos a capela. Nós temos o canavial. Canavial era a parte onde estava a cana-de-açúcar, né? A plantação da cana-de-açúcar de fato. E aqui que eu queria chegar para vocês, a parte lá da engenhoca. Na engenhoca nós tínhamos o moinho. O moinho ele podia ser movido pelo rio, era o melhor, viu? Ou podia ser movido à mão também. Nesse engenho aconteceu muitos acidentes. Muitos escravos tinham suas mãos
como eu posso dizer, eles enfiavam a mão aí no moinho e acabava machucando, triturando a mão deles. Eles eram punidos por isso, porque quebrava o engenho, estragava a produção, era bem difícil, viu? Então, aí no moinho se extraía o melaço, moía a cana, como você está vendo aí na imagem, e era retirado um caldo que eles chamavam de melaço. Quando tirava o melaço, eles iam aí para a segunda parte aí do engenho, que é a casa de caldeira. Nessa, eles pegavam o melaço e colocavam numas fornalhas, esquentavam o melaço até ele ficar um caldo bem grosso. Depois disso, eles iam para a casa de purgar, onde colocava esse caldo bem grosso dentro dessas formas aí, ó. Não sei se você está conseguindo observar. Deixava-se secar por alguns dias, desenformava, quebrava, colocava em caixas e enviava para onde? Para a Holanda. A Holanda iria refinar e vender esse açúcar. Observe o formato desse lá na casa de purgar, quando desenformava, tá vendo o homem aí com um bolo de açúcar, né? Eles chamavam isso de pão de açúcar. Por isso que o ponto turístico lá no Rio de Janeiro, né, é chamado de pão de açúcar, justamente em homenagem à produção açucareira. Aqui nós temos o funcionamento de um engenho, né? Mostra aí detalhadamente tudo que eu falei para vocês sobre como se fazia o açúcar, o canavial, a senzala, a casa grande. Então aqui você dá uma pausa para você dar uma lida aí em tudo que é um resumo de tudo que eu falei para vocês. Para você se divertir um pouco, muitos sabem que eu tenho um canal no YouTube chamado Cantando História. É o canal onde eu estou, inclusive, disponibilizando esses vídeos. Então, para você se divertir, cantar e conhecer um pouco mais sobre a produção açucareira aí, realizada pelos escravos africanos, eu te convido a assistir essa paródia que está lá no meu canal. Basta você colocar lá esse título, Trabalho dos Escravos nos Engenhos, que você vai achar facilmente aí para você se divertir um pouquinho, cantar, aprender de uma forma diferente, beleza? Bom, tenho 2 assuntos aqui para tratar com vocês. Um é sobre a nossa atividade. É uma atividade simples, é uma atividade de fixação que você vai realizar aí no seu caderno, né? Todo esse conteúdo aí nós conversamos aqui durante essa aula, então tá bem fácil, bem gostoso de fazer, bem sem estresse, ok? Então dá pause, copie as questões que nós realizaremos a correção na sala de aula, ok? De forma presencial. E aí, o outro assunto importante que eu tenho para tratar com vocês é sobre a nossa APO2. A nossa APO2 será online mesmo, né? Ela será a realização de um trabalho no qual você vai escolher se você quer fazer uma história em quadrinho ou uma charge, sendo que o tema deve envolver a escravidão. Você deve escolher se você quer falar sobre a viagem deles para a chegada na América, se você quer falar sobre o trabalho deles, o mercado como era, essa situação da resistência, a vida nos quilombos. Você escolhe o assunto, mas tem que estar relacionado com a escravidão na América Portuguesa. Esse trabalho vai ser entregue no AVA, certo? Eu vou deixar lá o espaço para você arquivar, você enviar o seu trabalho, entre as datas 28 de setembro a 13 de outubro. Então, você vai me enviar o seu trabalho pelo AVA de 28 a 13 de outubro. Vamos entender um pouquinho o que vai ser cobrado neste trabalho. Como eu disse, você pode escolher entre uma história em quadrinho. Aqui eu coloquei 2 exemplos, não é necessário uma história longa. Uma história aí com 3 tiras está suficiente, ok? Professora, eu não sei desenhar. Eu entendo e muitos talvez não tenham essa habilidade do desenho. Você pode fazer no computador, você pode recortar
e colar a imagem e fazer ali manuscrito as suas tirinhas, os seus balões. É livre, eu estou deixando esse trabalho livre para você usar a sua criatividade. Então não se preocupe se você não sabe desenhar, você use outros artifícios, outras formas, ok? Então você escolhe entre fazer uma história em quadrinhos ou fazer uma charge. Charge, gente, é bem mais simples, porém exige mais criatividade. Charge é um desenho que faz uma crítica com humor. Olha esses dois que eu pus aqui para você tentar te dar ideia. Tem alguns africanos que estão carregando aí o Brasil, principalmente ali dá para entender que são as capitanias hereditárias, e ele fala: estamos carregando esta colônia nas costas. Realmente, é eles que carregavam, eles que davam todo o lucro, né? E ali tem um português, são duas charges diferentes. Ali tem um português dizendo lucro à vista, né? Em vez de terra à vista, ele fala lucro à vista. Então, observem que são desenhos que mostram, assim, criticam de forma engraçada, né? Com um pouquinho de humor, ok? Então, recapitulando, você vai escolher, eu vou fazer a charge ou a história em quadrinho. Você escolhe qual você se sente mais confortável para fazer e você pode fazer desenhado, colado com imagem, mas tem que ser autoria sua, tá? Não vale copiar nada da internet, ok? Esse trabalhinho vai valer 10 pontos e o que vai ser avaliado? Criatividade, organização, conteúdo histórico e a crítica, né? O que você está criticando, né? Então, são esses pontos aí que serão abordados e avaliados, ok? Bom, a nossa aula e os nossos recadinhos acabam por aqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tanto com relação a P quanto ao conteúdo, eu espero você no AVA, estou lá diariamente, adoro receber dúvidas, opiniões, comentários de vocês, curiosidades de vocês sobre os nossos conteúdos. Eu estou lá diariamente, pronta para te responder. Tudo bem? Um grande beijo para vocês, não esqueça de realizar suas atividades e a sua APO2 que já está aberta a partir de agora, ok? Um grande beijo e até a próxima!